Há anos, raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Este é o primeiro capítulo do romance Senhora, de José de Alencar, um escritor cearense que fez muito sucesso no século XIX. Ele é um dos mais famosos romancistas brasileiros. E nesta obra, que é considerada uma obra até revolucionária para a época, porque nós temos o perfil de uma mulher, Aurélia Camargo, uma mulher forte, uma mulher que vai construir realmente o seu destino. Bem diferente das moças da época que sonhavam com casamentos. Aqui no primeiro capítulo, está falando que a Aurélia era rica e formosa. A gente já encontra nos bailes. No entanto, nem sempre foi assim. A Aurélia era filha de uma viúva, que criou com muita dificuldade a ela e ao irmão. E a Aurélia não tinha, como as demais moças da época, aquele desejo de encontrar alguém, se casar. A Aurélia tinha outros planos para a sua vida. No entanto, sua mãe ficava muito apreensiva com isso, porque na época havia poucas oportunidades para as mulheres. Quase nenhum trabalho, pode-se dizer assim, fora de casa, que pudesse uma mulher fazer uma carreira. Então a mãe se preocupava muito e queria garantir o futuro da filha. Por isso insistia para que ela, como as outras moças que não podiam ir aos bailes, ela ficasse na janela para ser cortejada pelos rapazes que passassem e assim, quem sabe, conhecer alguém para se casar. E foi assim que a Aurélia conheceu um moço por quem se apaixonou. No entanto, ela vai sofrer uma grande desilusão. Este moço vai terminar com ela, terminar o noivado com ela, mesmo mostrando-se tão apaixonado. Anos depois, a Aurélia vai descobrir que este moço, na verdade, não a trocou porque havia se apaixonado por outra, mas a trocou porque a outra era mais rica. A Aurélia não vai perdoar uma traição desta forma. Não o fato de ter sido trocada por uma outra mulher, mas o fato de ter amado alguém tão vil, alguém tão pequeno. Ela não se conformava com isso. Como o ser a quem ela dedicara tanto amor podia ser alguém tão baixo a ponto de vender-se? E aí, inesperadamente, a Aurélia vai receber uma grande herança. Vai se tornar rica e formosa, como a gente vê no início do capítulo. E o que ela vai fazer? Ela vai descobrir que o seu antigo amado ainda estava solteiro. E ela então vai tentar um jogo da sorte para ver se o tem. Ela vai tentar comprar como marido. Na verdade, o grande desejo de Aurélia era que ele não aceitasse, era que ele não caísse nessa armadilha, porque ela queria alguma prova de que ele não era mais aquele rapaz ganancioso, aquele rapaz que a havia trocado por dinheiro. No entanto, para sua decepção, o Fernando Seixas aceita se casar com a Aurélia, mesmo sem conhecê-la. Na época era comum fazerem acordos de noivado. Então ela pede a alguém que intermedie esse mercado, esse comércio, e ela vai então, no dia apenas do casamento, é que ele saberá com quem está se casando, quem o comprou. A partir daí, então, o romance vai se desenrolar nessa trama entre Fernando e Aurélia. E o que será que vai acontecer com os dois? Será que, de fato, o Fernando continua sendo aquele moço ganancioso? O que teria levado Fernando a agir desta forma tão horrível, de se vender, de se deixar ir para um casamento sem nem conhecer quem era a moça, só por dinheiro? Então é isso que a gente vai encontrar no romance Senhora. E é deste gênero que a gente vai falar. Um romance nem sempre é uma história de amor, como essa aqui, por exemplo. Um romance pode ser, nós temos vários tipos, pode ser ter uma trama policial, de mistério, suspense, ficção científica, pode ser um romance de época, pode ser um romance urbano. Este é um romance urbano, ele se passa numa grande cidade, na época o Rio de Janeiro.
Então tem vários tipos de romances. O que caracteriza um romance é ele ser um texto narrativo, longo, ele ter uma ambientação, quer dizer, ele acontece num determinado cenário, num determinado ambiente. Em Senhora nós temos o ambiente da corte, que é como a gente fala, quando ainda vivia aqui na época dos reis, na época de Dom Pedro. O Rio de Janeiro, então, era a corte, né, brasileira. Nós vamos ter uma ordem de fatos acontecendo. Aqui no livro, ele mexe com essa ordem. O livro, a gente vai conhecer a história da Aurélia, já, vamos dizer, no meio. Depois a gente vai descobrindo coisas do passado dela e até chegar ao final da história. Então essa é uma característica do romance. Às vezes ele tem bem certinho começo, meio e fim. Aí a gente diz que ele tem um enredo linear. As coisas começam e vão acontecendo até chegar ao final. Este livro, ele não tem um enredo linear. Ele está lá no meio da história, volta um pouquinho para o passado, vai na frente e vai acontecendo esses movimentos dentro da história. E claro, no romance não podem faltar personagens, as pessoas que vão viver a ação, as pessoas que vão vivenciar essas histórias, que a gente chama de enredo. O enredo é toda a história que vai sendo construída. Então, vamos conhecer melhor sobre esse gênero textual? Fiquem com mais romances na nossa aula.